Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diantes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Mateus narra hoje o envio dos apóstolos por parte de Jesus em missão para pregar a Boa Nova. Este envio foi uma espécie de estágio de aprendizado. Assim, eles poderiam relatar a Jesus o que aconteceu e receber instruções a respeito. Todo cristão, quando é batizado, passa a ter também esta missão dos apóstolos de espalhar a semente do cristianismo a todas as partes. No nosso país, onde esta semente já foi espalhada à mão cheia, temos uma missão muito grande que é resgatá-la. Ela está escondida debaixo da terra. Nós, através do nosso exemplo e também sabendo fazer uma boa propaganda, pois esta semente é a melhor joia que existe, podemos fazê-la germinar novamente no coração de tantas pessoas. Que todos nós saibamos falar de uma maneira muito atraente de Cristo e dos seus ensinamentos. Continuando nossa série sobre a doutrina católica, na semana passada vimos o 5º e o 6º artigos do Credo. Hoje veremos o 7º artigo. Dize o 7º artigo do Credo: donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Que querem dizer estas palavras, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Estas palavras querem dizer que, no fim do mundo, Jesus Cristo descerá visivelmente à terra para julgar todos os homens. Que fará Jesus Cristo neste dia? Fará a justiça que ficou pendente. Várias coisas vão acontecendo aqui na terra onde a justiça não foi feita. Por exemplo, Maximin, o vidente da aparição de Nossa Senhora em La Salette, que foi aprovada pela Igreja, foi proibido ao longo de sua vida de falar sobre a mensagem que recebeu de Nossa Senhora e morreu como um mendigo. Claramente vemos uma situação de injustiça que não pode ficar sem ser sanada por parte de Deus. Assim, no dia do juízo, os bons que fizeram o bem serão exaltados e os maus que fizeram o mal receberão a devida paga. Como se chama esse juízo? Esse juízo chama-se juízo universal. Quando se fará o juízo universal? O juízo universal será no fim do mundo. Quando será o fim do mundo? Não sabemos. É algo que está reservado para Deus. Antes do juízo universal, há outro juízo? Sim, antes do juízo universal, há o juízo particular para cada um, logo depois da morte. O que é o juízo particular? É o momento, depois da morte, em que Deus julgará todas as nossas obras realizadas na terra. Para onde irá a alma depois do juízo particular? Depois do juízo particular, de acordo com o julgamento de Deus, a alma irá para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Quem é a alma que vai para o céu logo depois do juízo particular? A alma que vai para o céu logo depois do juízo particular
é a alma que está livre de todo o pecado e não tem pena alguma que pagar. Quem é a alma que vai para o inferno logo depois do juízo particular? A alma que vai para o inferno logo depois do juízo particular é a alma que morre em pecado mortal, sem arrependimento dos seus pecados. Quem é a alma que vai para o purgatório logo depois do juízo particular? A alma que vai para o purgatório logo depois do juízo particular é a alma que merece o céu, porém tem alguma pena que pagar. Que é o purgatório? Purgatório é o lugar onde as almas dos justos se purificam, satisfazem com penas temporais o que ficaram devendo pagar devido aos seus pecados. Para conhecer um pouco o purgatório, vale a pena ler umas palavras de Santa Catarina de Gênova, considerada a doutora do purgatório, no seu tratado sobre este tema. Vejamos. Não creio que possa haver contentamento comparável ao da alma no purgatório, com exceção dos que estão no céu. E a cada dia cresce esse contentamento à medida que a alma vai sendo purificada, à medida que vai desaparecendo o obstáculo que impede a Deus de tomar posse da alma. Este empecilho é a ferrugem do pecado. O fogo vai consumindo essa ferrugem e com isso a alma se abre cada vez mais ao influxo divino. Assim como algo que esteja encoberto não pode receber a radiação do sol, não por defeito do sol, que continua a brilhar, mas pelo obstáculo que recobre o objeto. Se vier a se consumir esse obstáculo, esse objeto estará aberto à ação do sol. E tanto mais corresponderá à radiação, quanto mais for consumido o obstáculo. Assim a ferrugem, ou seja, o pecado, é o que recobre a alma. E no purgatório, essa ferrugem é consumida pelo fogo. Quanto mais se consome, mais também a alma recebe a radiação do verdadeiro sol de Deus. Por isso, a alegria aumenta à medida que a ferrugem desaparece e a alma é exposta ao raio divino. Assim, uma cresce e a outra diminui, até que o tempo seja consumado. Não é a pena que diminui, mas só o tempo de permanência nessa aflição. Quanto à vontade, essas almas jamais podem dizer que essas aflições sejam aflições, pois estão totalmente concordes com as disposições divinas. Por outro lado, a dor que sofrem é tão extrema que não há língua que possa narrá-la, nem inteligência que possa captar a menor fagulha dela, se Deus não a revelar por uma graça especial. Deus concedeu a esta alma a graça de lhe mostrar essa fagulha, mas não consigo exprimi-la pela língua. E essa visão que o Senhor me mostrou não saiu mais da minha mente. Dela direi o que puder e compreenderão aqueles cujo entendimento o Senhor se dignar abrir. O fundamento de todos os sofrimentos é o pecado, tanto o original como os demais. Deus criou a alma totalmente pura e simples, sem mancha de pecado, e com certo instinto da glória de Deus que a leva para Ele. O pecado original afasta a alma desse instinto. Quando se lhe somam os outros pecados, a alma se afasta ainda mais dele. Quanto mais se distancia dele, pior ela se torna, pois Deus se relaciona cada vez menos com ela e tudo o que pode haver de bom nas criaturas só existe por ação de Deus. Com as criaturas irracionais, Deus se relaciona como quer e como ordenou, e nunca lhes falta. Com a alma racional, ele se relaciona mais ou menos na medida em que a vê purificada do obstáculo do pecado. Por isso, quando a alma se aproxima da pureza primeira de sua criação, o instinto de felicidade vai se descobrindo nela e crescendo com tal veemência, com tal ardor de caridade,
que lhe é insuportável estar separada dele. Quanto mais se aproxima, mais extremo é o tormento. Essas são as palavras de Santa Catarina de Gênova. Podemos nós abreviar a duração das penas das almas do purgatório? Sim, podemos abreviar a duração das penas das almas do purgatório com orações, boas obras, indulgências e principalmente com o santo sacrifício da missa. O que são os novíssimos? Os novíssimos são as últimas coisas que nos ocorrerão nesta vida e o julgamento e os destinos que Deus nos designará na outra: a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Que lição nós podemos tirar de hoje? É muito importante conhecer estas realidades que vimos hoje, que são os novíssimos, pois não são invenções humanas, mas dogmas de fé. E estes dogmas nos ajudam a entender quais são os planos de Deus para nós e qual é o sentido desta vida aqui na Terra. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.